1 Samuel, capítulo 16, verso 18. Um verso só. E nós vamos comentar esse verso e o verso 19. Nunca passei por isso, é muito difícil. A visão está realmente falha. Mas Deus vai dar graça para que eu consiga finalizar essa reunião. Procurar terminar dentro do horário. Mas quero poder abençoar você com esta palavra. Quero poder fazer com que essa palavra possa encontrar aí no seu coração um espaço todo especial, para que ela, ao chegar, ela possa fecundar, frutificando, crescendo, se tornando uma árvore frondosa no seu coração, tá bom? Verso 18 do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel diz assim: Então respondeu um dos moços e disse o quê? Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Nosso Pai, esta é a porção que nós estamos hoje, Senhor, bebendo, comendo dessa palavra. Que o teu nome seja glorificado e que o coração da tua igreja, do teu povo, possa ser alimentado por tantas coisas boas que certamente a tua palavra tem para a nossa vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por gentileza. Durante esse mês de outubro é muito especial para mim. É um mês onde eu completo mais um ano de vida conjugal. Lá em casa nós estamos celebrando o mês de outubro, porque a gente passa recordando. A gente passa o mês de outubro recordando desde o início, desde os 15 anos de idade. Minha irmã está ali, deve lembrar, eu ainda adolescente, conheci Denise, e a gente veio nessa caminhada. Estamos juntos há 27 anos aí, desde a minha adolescência. É a mulher da minha mocidade. E nesse mês agora, dia 31, dia das bruxas. Dia das bruxas para os incrédulos, dia da reforma protestante. Está pensando o quê? E a gente vai pensar em viajar para algum hotel, está tudo fantasiado de bruxa. Aí não tem como chegar lá, ficar cultuando bruxa. Aí não dá, a gente acaba ficando em casa. Mas nós celebramos a Deus por esse dia. Mas durante esse mês de outubro, você está falando talvez de um dos convites mais importantes que Deus fez ao homem. Um dos convites mais maravilhosos que Deus fez ao homem. O convite de andar com Ele. Deus fez um convite a Noé para andar com Ele. Noé andou com Deus num tempo difícil. O convite que Deus fez a Abraão, precisou Abraão ter muita esperança, muita fé, confiar em Deus plenamente, mas Noé andou com Deus, Abraão andou com Deus. O convite que Deus fez a Moisés, quando o tira da casa da servidão junto com o seu povo e o conduz por um deserto, 40 anos, 80 anos, e vai ali, que anda aquele povo até a chegada das portas da terra prometida. O maior convite que o homem possa ter recebido, irmãos, pode ter recebido em sua vida, foi o convite de ter recebido de Deus o chamado de andar ao seu lado, de estar perto dele, de comungar com ele, de ouvir da sua boca, de estar seguindo suas pegadas. Não há outro convite mais importante que um homem possa ter ou possa receber na sua vida do que o convite de estar caminhando ao lado de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar muitos homens que andaram com ele, homens que aprenderam a andar com Deus, homens que enfrentaram guerras lutando com Deus. Cada um desses homens que eu citei tinham marcas que permitiu esses homens permanecer ao lado e caminhar com Ele. Não só caminhar ao lado, mas permanecer na caminhada com Deus, que foi a unção de Deus.
o chamado, a separação de Deus a esses homens. Deus chama Noé para andar com ele e dá capacidade àquele homem de andar com ele. Qualquer um de nós que foi chamado por Deus, Deus da mesma forma nos dá a sua unção e a sua capacidade para nós continuarmos a caminhada e permanecermos com ele em meio a toda e qualquer situação de adversidade. Qualquer adversidade que você vier enfrentar no caminho, Deus tem o poder de colocar você e dar a você a capacidade e a unção para que você permaneça e continue nesta caminhada. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, separado para andar com Deus, que vive uma vida no Espírito e pelo Espírito de Deus, será conduzido sempre, irmãos, a um lugar que o próprio Deus já reservou para a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, com muito carinho você vai dizer: meu irmão, Deus irá te conduzir. Diga para essa pessoa, profeticamente, Deus irá te conduzir até o lugar que Ele mesmo separou para a tua vida. Um homem que vive, uma mulher que vive, homem no modo genérico, o homem de Deus, a mulher de Deus, separado por Deus, que vive no Espírito e pelo Espírito de Deus, o próprio Deus conduz este homem, esta mulher, até o caminho que Ele mesmo preparou para esse homem, para essa mulher. O que nós temos que fazer, irmãos, é caminhar e permanecer na presença de Deus, em meio a qualquer que seja as adversidades. Mas falando ainda desse tema, de andar com Ele, estar ao lado de Deus, na semana retrasada, eu falei de 3 critérios que Deus usou, e usa, talvez, para que a gente possa andar ao seu lado. E eu usei a pessoa de Davi como uma ilustração, para nos mostrar que andar com Deus é necessário ser um homem e uma mulher espiritual. Andar com Deus com uma mente carnal, você não vai conseguir dar um passo com Ele. Para você andar com Deus, você tem que ter uma mente espiritual, você tem que discernir as coisas do Espírito de Deus. Você não vai conseguir conciliar uma vida mundana com uma vida espiritual, porque com Deus você não pode andar lá e andar aqui, você não pode servir a Deus e ao mundo. O critério é espiritualidade. O segundo critério é santidade. Davi foi um homem mais espiritual do que Saul, no início eu disse isso. Mas também foi um homem mais santo do que Saul, e mais santo do que os seus 6 irmãos. Seus 6 irmãos estavam ali passando com um desfile na frente de Samuel, e Deus disse para ele: rapaz, não olhe para o exterior, porque o coração é que eu avalio. A maneira como Deus olhou para Eliabe e disse para Samuel, ele disse: Samuel, eu rejeitei Eliabe, eu rejeitei este homem. Então, por favor, não me venha com essa de pensar que o estereótipo dele, a sua altura, a sua capacidade militar, vai me convencer de que ele é o futuro rei de Israel, porque não é, porque eu vejo o coração. Eu entendo a vida do homem por meio, não do que ele fala, como o bispo Rubi hoje de manhã disse, não por meio do que ele está expressando, mas por meio do seu coração. Tem muita gente que fala bonito, tem muita gente que até encanta com palavras, mas o seu coração o denuncia diante da própria pessoa de Deus. O segundo critério foi uma vida santa. Uma vida santa que chega ao ponto dos irmãos dele, junto com Samuel, vai oferecer um sacrifício, junto com um sacerdote, mas Davi não vai. Porque Deus conhecia o coração de Davi. Ele não exigiu que Davi pudesse ir junto com Samuel. Por quê? Porque Deus conhecia o coração daquele que um dia iria ungí-lo, iria colocá-lo como rei e governar aquela nação, irmãos. Mas também eu falei de caráter. Deus conhecia o coração e a vida de Davi. Quando Samuel apresenta a Samar, não é Samar. Quando ele apresenta a Samar, a sentença é pior. Se eu rejeitei a Eliabe, tampouco eu quero Samar. Para Deus, Samar tinha alguma coisa no coração pior do que o seu irmão Eliabe. Então, para que se ande com Deus, você tem que andar no Espírito e viver pelo Espírito. Amém? Você tem que ter uma mente espiritual. Você tem que ter um coração cujo Deus possa prová-lo e dizer: é o meu servo. Para conseguir caminhar com Deus, você vai precisar abdicar de muita coisa, principalmente
de uma vida pecaminosa, de uma vida que desagrada a Ele. E os critérios para que se ande com Deus, irmãos, também eu expus na semana passada, que vai muito mais do que você ter santidade, ter um caráter, ter espiritualidade, implica em fazer, em se tornar alguma coisa. Se tornar alguma coisa, alguém para este mundo. Se tornar alguém que possa estar a serviço do reino de Deus. Diga comigo, eu preciso me tornar. Diga comigo mais forte, eu preciso me tornar uma pessoa que esteja a serviço do reino de Deus. É impossível qualquer pessoa que empreenda o desejo no coração de andar com Deus, de não servi-lo. É impossível quando nós recebemos o chamado a andar ao seu lado, a estar na sua presença e de fazer parte de tudo aquilo que Ele tem. É impossível que uma pessoa dessa não queira estar a serviço do reino desse Deus e caminhar servindo, glorificando o seu nome, anunciando quem é o Senhor para todas as pessoas. Por isso nessa noite desperte, porque se você foi chamado por Deus, você foi chamado ao serviço de Deus. Se você foi chamado a andar com Ele, você também foi chamado a estar anunciando a sua obra e a sua palavra a todos quanto você puder, irmãos. Precisamos também ser simples. Quando o anúncio chega do desespero de Saul, que Saul tinha um demônio, tinha um espírito maligno que o atormentava, vem um anúncio da parte de alguns moços de Saul dizendo assim: eu conheço um homem, filho de Jessé, belemita, homem simples. De Belém só podia vir pessoas simples. De Belém só podia vir pessoas que talvez não tivessem renome, não fossem pessoas que tivessem talvez uma capacidade, estivesse sob a luz da ribalta, talvez tivesse pessoas no auge do seu ministério, do seu trabalho como soldados. Alguém disse para Saul: Saul, lá na casa de Jessé, o belemita, tem um homem que ele sabe fazer o que você precisa, sabe dedilhar esse negócio da harpa aqui, e quando ele dedilha, o demônio, o espírito maligno que está te atormentando, ele vai sair. Ele, rapaz, já anunciou a Saul o que aconteceria quando Davi colocasse a mão naquele instrumento. Na semana passada, eu disse que quando nós subimos aqui, é por isso que hoje eu até me perdoe ter virado as costas, ter orado com os irmãos, porque quando subimos aqui, com um coração desejoso para servir, nós descemos glorificando a Deus e Ele nos abençoa. Mas quando subimos, me perdoe falar isso dos músicos, eu sei que não há corações aqui assim, mas quando subimos aqui, dizendo assim: eu já sei fazer tudo bem, eu toco muito, aquele negócio ali eu domino, essa música é fácil. Irmãos, nós descemos com cabeça baixa, humilhados, porque Deus aí não é exaltado. Quando subimos aqui com um coração desejoso para glorificar a Deus, nós jogamos luz nas trevas. Foi isso o sentido do texto, onde tocar bem era lançar luz. Os meninos de Saul estavam dizendo: Saul, quando Davi chegar e dedilhar, ele vai lançar luz nas tuas trevas, ele vai lançar luz nesse espírito maligno, e ele vai embora. Quando tocamos aqui, quando fazemos qualquer coisa para Deus aqui em cima, com um coração nele, jogamos luz na vida de pessoas que estão vivendo em trevas. Quando testemunhamos de Cristo aí fora, com uma vida no altar, homens espirituais, santos, de caráter, nós jogamos luz nas trevas. Quando servimos a Deus, chegamos em nossa casa, não tem ninguém crente, nós somos a luz no meio daquelas trevas da nossa casa. Chegamos na empresa, chegamos no trabalho onde ninguém serve a Cristo, onde o patrão está roubando, está dando nota fria, e tudo está dando errado, a secretária está dormindo com o gerente, e você: meu Deus, onde eu estou? Você está no lugar certo, você é luz. Lance luz nessas trevas e glorifique o nome de Cristo. Nós precisamos ser simples, mas pessoas capazes de fazer a vontade e realizar a obra de Deus. E hoje eu quero continuar mostrando as características de quem anda com Deus e foi separado por Ele. Outras características que talvez o versículo 18, um só versículo, mostram tantas características. Primeira característica que o texto nos mostra: além de saber tocar, Davi era um homem de guerra. Davi era um homem de batalha. Diz o texto, ele sabe tocar, e diz o texto o quê? Ele é forte e valente e homem
de guerra. Precisamos estar dispostos a guerrear as guerras de Deus. Esses homens que eu citei, Noé, Abrão, Moisés, Josué, Gideão e os demais, até os apóstolos, foram homens separados por Deus, chamados para andar do seu lado, espirituais, santos, homens de caráter, homens simples, dispostos a realizar a obra de Deus e guerrear as guerras de Deus. Noé viveu uma guerra emocional, uma pressão. No seu tempo só tinha ele que estava ouvindo a voz de Deus. No seu tempo só tinha ele que estava ali entendendo e discernindo a voz de Deus. Deus estava dizendo o seguinte: olha, construa uma arca, me obedeça, porque eu vou lançar água sobre a terra. E as pessoas estavam dizendo: rapaz, você está ficando louco. Tem alguma coisa errada com Noé. Ele estava vivendo uma guerra. Por quê? Porque as pessoas estavam pressionando a ele contra aquilo que ele estava ouvindo da parte de Deus. Quantos aqui vivem essa situação às vezes na sua casa, no seu trabalho? Quantas vezes você está em casa e você tem um discernimento de que alguma coisa está acontecendo de errado e as pessoas falam assim: é muito santo, é santarrão, está alguma coisa errada com a vida desse irmão, ele está ficando louco, é a Bíblia pura. Está ficando louco esse irmão. Mas na verdade, irmãos, nós precisamos ter disposição para guerrear as guerras de Deus. Abraão guerreou as guerras de Deus. Moisés guerreou as guerras de Deus. Josué foi um dos homens que guerrearam. Josué foi o conquistador, então necessariamente ele tinha que estar à frente das batalhas. Jericó, Ai e tantos outros inimigos que vieram contra ele. Nós precisamos estar dispostos. Homens separados, mulheres separadas, chamados a andar com Deus, precisam estar dispostos a guerrear as guerras de Deus. Esses homens foram separados e foram chamados e tiveram disposição para assumir o compromisso. Nós lemos um salmo, o Salmo 27. Agora vá lá no Salmo 46, por gentileza. Olha como o Salmo 46 nos mostra uma confiança em guerra. Nos mostra os filhos de Corá falando de confiança, falando de um Deus que é fortaleza, falando de um Deus que é socorro, que é refúgio, que está presente em meio às tribulações. Olha o que diz o verso 1 ao 3. Vamos ler juntos? Salmo 46. Acharam? Vamos juntos? O que diz? Deus, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. O salmista está dizendo o seguinte aqui: em meio a esta luta, em meio a esta guerra, em meio a esta tribulação, o que Deus é? Socorro, presente, fortaleza, refúgio. Traz uma ideia de que nós estamos no meio de uma batalha, em confiança com Deus, mas numa guerra constante, irmãos, nesse mundo. Nós precisamos estar dispostos a andar com Deus. Davi talvez não tivesse noção do que estava aguardando ele dias à frente. Talvez Davi não tivesse ideia do que Saul estava preparando para ele, ou do que a vida estaria preparando para ele. Mas a força e a coragem daquele jovem pastor de ovelhas, a força e a coragem daquele homem que tinha experiência em cuidar de ovelhas de seu pai, fez com que Deus pudesse vir ao encontro dele, renovar as suas forças, separá-lo para andar do seu lado. E o Salmo 125 vai nos dizer: os que confiam no Senhor, os que aceitam um convite de andar com Deus, os que recebem esse convite e o aceitam, eles são como o monte de Sião, não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. O grande segredo da história da vida cristã não é o quanto eu estou disposto a ganhar, é o quanto eu estou disposto a lutar para continuar permanecendo na presença de Deus. Porque nós chegamos numa cultura
onde que não é possível um cristão perder. Esses dias uma irmã brincou, eu sei que era brincadeira. Ela disse para mim: pastor, o senhor com conjuntivite? Eu disse: irmã, carne e osso. Carne e osso. Eu estava entrando no consultório, a irmã passou de carro, olhou junto com o marido, e tipo assim, pensando: pastor foi fazer ali? Ora, pois. De vez em quando eu vou lá, faço um examezinho de sangue, para perguntar ao médico: doutor, como é que está o negócio aí, está bem? Nós somos normais, isso é a prova da nossa humanidade. Isso é a prova de que nós estamos nesse mundo terreno, nós estamos nesse mundo aqui ainda, mas uma coisa é certa, irmãos: o que me guarda, o que te guarda, o que garante é aquele que nos chamou, que nos separou, que nos fez o convite para andar com Ele, irmãos. O reino de Deus cresceu, tem crescido e continuará crescendo em meio aos séculos, por meio de homens ou através de homens dispostos a guerrear as guerras de Deus. Os apóstolos, os discípulos de Cristo, os homens que foram chamados por Ele. Você, diga para o irmão que está do seu lado: você também, meu irmão. Nós precisamos estar dispostos. O que eu faço agora com o chamado que eu recebi, Fabinho? O que eu faço agora, Pablo, com o chamado que eu recebi a andar com Deus? Tenha disposição para lutar pela sua vida espiritual. Tenha disposição para que você se mantenha firme na presença de Cristo e de modo algum você venha retroceder nessa jornada. Segunda coisa que você vai precisar fazer, segunda coisa que nós vamos precisar nos tornar, precisamos nos tornar pessoas preparadas para falar de Deus. E a informação que chega a Saul não é só que Davi toca bem, não é só que ele é um cara de guerra, que ele é um cara valente, mas que ele é um cara sisudo em palavras. E na versão NVI, esse sisudo em palavras significa falar bem. E a gente vai dizer o seguinte aqui agora: falar bem convence as pessoas? Falar bem muda o contexto da vida de uma pessoa? Olha para mim, não. Nem sempre falar bem muda o contexto da vida de uma pessoa. Nem sempre uma boa comunicação ou a perfeita comunicação, não digo que não, mas nem sempre convence uma pessoa do seu erro, do seu mal. Mas a capacidade que Deus deu ali a Davi não foi só de falar bem, foi de ouvir Deus falar com ele. Irmãos, quanto mais tempo passarmos ouvindo, melhor iremos falar sobre Deus. Não só pessoas dispostas a guerrear as guerras de Deus, mas pessoas que sabem falar de Deus. Tem pessoas que quando entram na igreja, você olha para ela e fala assim: verdadeiramente, parece crente. Mas quando ela sai, ela não conhece a Deus, não fala dele e não vive a sua palavra. O nosso maior desafio é quando nós fomos chamados e separados para andar com Deus. Nós precisamos nos tornar pessoas dispostas a guerrear essa guerra que é grande, mas que Ele é a fortaleza para todos aqueles que se refugiam nele. Nós precisamos nos tornar pessoas que falem de Deus para as pessoas. E olha o que esse homem traz a informação para Saul. Saul, ele não é só um homem de guerra, ele é um homem que conhece, sabe falar bem. Ele é sisudo em palavras. Olhe para o texto. Ele é homem sisudo em palavras e ainda, para acrescentar aí, de boa aparência. De boa aparência, falando bem, não tem como convencer ou não convencer uma pessoa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: homem nenhum será capaz de falar de Deus com autoridade. Vou repetir: homem nenhum, mulher nenhuma é capaz de falar de Deus com autoridade, sem que primeiro tenha intimamente ouvido sobre Deus, tenha vivido um relacionamento íntimo com a sua palavra. Você jamais será capaz de falar de Deus sem que no seu íntimo você não tenha ouvido a sua voz. Homem nenhum será capaz de demonstrar algo sobre Deus para alguém se primeiro tenha vivido uma experiência real com o próprio Deus.
Lembra de Saul? Lembra de Saulo? Saulo, quando tem um encontro com Deus, com Cristo, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Deus, seus olhos se abrem, primeiro se fecham, depois seus olhos se abrem. O segundo desejo de Saulo era o batismo. Eu quero me batizar, ele se batizou, foi, está ali. E a primeira coisa que esse homem faz depois de ter vivido aquela experiência com Deus é sair afirmando para todo mundo que Jesus era o Filho de Deus. Diga comigo, Filho de Deus. Essa era a afirmação de Saulo para todos. Jesus é o Filho de Deus. E todos, quando viam Saulo dizendo que ele era o Filho de Deus, as pessoas olhavam para Saulo e diziam: tem alguma coisa errada com esse cara. Ele teve um encontro com Deus, mas um encontro superficial. Ele teve um encontro que ainda não dá para a gente acreditar que ele realmente foi um homem transformado pelo poder de Deus. Mas quando esse homem vive uma experiência de 3 anos com Deus na Arábia, esse homem volta para Jerusalém, não afirmando mais que Jesus Cristo era Filho de Deus, mas demonstrando que Jesus era o Cristo. Nenhum homem é capaz de falar de Deus com autoridade, sem que primeiro ele não tenha vivido uma experiência real com o próprio Deus, como Saulo. Atos 9. A diferença de 3 versículos está em 3 anos de experiência que Saulo teve com Cristo na Arábia. Versos 20, 21 e 22. Atos 9. Só para você entender, o verso 19 vai dizer assim, 18. Imediatamente lhe caíram os olhos, dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, este Saulo se levantou e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Olha o que diz o verso 20, atente para o texto. E logo que isso acontecera, pregava nas sinagogas o quê? A Jesus, fazendo o quê? Afirmando que este era o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam o quê? Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de quê? De os levar amarrados aos principais sacerdotes. O verso 22 é um intervalo de 3 anos. Preste atenção nisso. O versículo 21, 20 e 21 para o versículo 22 tem um intervalo de 3 anos. Durante 3 anos esse homem passa na Arábia sendo ensinado pelo próprio Jesus. Por isso eu quero afirmar novamente nesta noite, irmãos, nenhum de nós, homem nenhum, será capaz de demonstrar algo sobre Deus para as pessoas. Nenhum de nós seremos capazes de demonstrar. E demonstrar é muito mais do que afirmar. Afirmar é dizer assim: Jesus é meu Senhor. Sim, demonstre isso. Me apresente isso. Me mostre que Jesus é Senhor da sua vida. Como disse o bispo Rubem hoje, os frutos demonstram quem nós somos de fato para Deus e para o mundo. Afirmar é menos, demonstrar é mais. É você demonstrar às pessoas que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e nenhum homem é capaz de fazer isso com autoridade, se não tiver vivido uma experiência real com Deus, como Saulo viveu. Ele sai dali, ele vai para a Arábia, passa 3 anos com Cristo, Cristo ensina, e quando ele chega, diz o texto, e Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, e dizia o que o texto? Confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele agora passa a demonstrar, e as pessoas olham para ele e digam: verdadeiramente, esse homem teve uma experiência real com o Senhor. Nós precisamos ser pessoas preparadas para falar de Deus. Não é contar histórias sobre Deus,
igual as sátiras que nós vemos pela televisão, muito sem graças, que terão um preço muito alto que essas pessoas vão pagar por isso. Sátiras que ontem me enojou, desculpa a minha expressão, eu precisei trocar. Quando passava para ver um programa, uma reportagem, eu vi uma cena que me chocou. Pessoas falando do nome de Jesus com desdém. E pessoas que vão pagar um alto preço por isso. Por isso, irmãos, nenhum homem é capaz de falar, demonstrar, sem que antes tenha vivido uma experiência. Você quer falar de Deus, você quer demonstrar Deus na sua casa, você quer demonstrar Deus no seu trabalho, você quer demonstrar Deus, viva uma experiência com Ele diária, com a sua palavra. Viva uma experiência diária com o Senhor. Precisamos ouvir e nos tornar mais íntimos de Deus para podermos demonstrar melhor ao mundo quem é Deus. Você precisa, junto comigo? Quantos aqui precisam disso? Precisamos ouvir mais. Precisamos estar mais íntimos de Deus para demonstrar ao mundo quem é o nosso Deus. O apóstolo Pedro chega a dizer o ponto a todos que pedirem razão da tua esperança, razão da tua fé, responda, mas responda com mansidão. Até para termos mansidão, para respondermos sobre Deus, precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo que amolda o nosso ser, que dá uma travada no nosso ânimo. Aquele que era impetuoso, aquele que era muito sanguíneo, um temperamento colérico, passou a ser aquela pessoa tranquila, em que demonstra fé e apresenta as pessoas de modo que essas pessoas recebem a palavra por meio de homens e mulheres íntimos que ouviram a voz de Deus e que adoram Ele com a sua palavra. Precisamos ser pessoas, irmãos, não só prontas para guerrear, não só prontas para dizer assim: Senhor, eu estou contigo nessa batalha, como Noé, como Abraão, como Moisés, como Davi, que mesmo sem saber o que estava ali esperando, foi. Precisamos ouvir. Enquanto pastoreava o rebanho, Davi tomava tempo para ouvir o Senhor. Pastor, onde está escrito isso? É impossível alguém dizer o que disse para Saul, para um rei, se não tivesse vivido aquela experiência. Quando Saul recebe a notícia que Davi vai lutar contra o filisteu, ele diz: meu Senhor, fica calmo, porque eu tive uma experiência com Deus. Quando eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai, veio um urso, eu destruí. Veio um leão, eu peguei ele pela barba e arranquei a cabeça dele fora. O Senhor, ele diz, o Senhor me livrou. O Senhor vai me livrar desse incircunciso fariseu que afronta o exército do Deus vivo. Ele conhecia Deus. Ele podia demonstrar a Saul o conhecimento que tinha de Deus. Sabe por quê? Porque ele era íntimo de Deus. Tentamos às vezes mostrar espiritualidade, mas sem intimidade. Queremos mostrar capacidade, mas sem ouvirmos a voz de Deus e sermos íntimos de Deus. Intimidade é algo secreto, só você e Deus sabe. É algo de fórum íntimo, vocês dois ali, no seu cotidiano, no seu travesseiro, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, no seu dia a dia. Ouça a voz de Deus e busque intimidade, e você demonstrará ao mundo quem é o Deus que você serve. Ouvir ainda é o melhor caminho para falarmos bem e com autoridade. Você pode dizer isso comigo? Ouvir. Está fraco. Ouvir ainda é o melhor caminho para falarmos bem e com autoridade. Ele chega e dá: Saul, fica calmo. O Senhor me livrou, o Senhor nos livrará. Quem é esse incircunciso que vem afrontar o exército do Deus vivo? Eles não precisavam só de um homem de guerra, eles precisavam de um homem que conhecia Deus e podia falar de Deus. O mundo precisa ver a sua família, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seu trabalho, precisa ouvir dos seus lábios sobre Deus com autoridade, mas você precisa ouvir a voz de Deus e ser íntimo dele, caminhar ao lado dele, estar próximo. Nossa palavra, irmãos, terá maior valor e poder quando ouvirmos melhor. Quando ouvirmos melhor, nossa palavra terá mais poder e terá mais eco na vida das pessoas. Quando a gente fala muito, sugerem essa frase a Martim Lutero. Sugerem que Martim Lutero tinha dito que
nós temos 2 ouvidos e uma boca. Tendo isso, nós deveríamos ouvir mais e falar menos. Sugerem essa frase a Martim Lutero, não sabemos. Mas a grande verdade é que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Nós precisamos ouvir mais e falar. Olha para o irmão que está falando, meu irmão, fala um pouquinho menos. Alguém disse também certo dia que a entrada precisa ser mais forte do que a saída. Quando a gente ouve mais, melhor, com mais força, a saída, aquilo que nós ouvimos sairá com mais poder e com mais autoridade. Mulherada, irmãs santas de Deus, santas mulheres de Deus, que dominam a sua língua com facilidade em casa, quando vem um marido incrédulo, quando ele chega do futebol sujo e pega o tênis e fala assim, errei, acertei a louça. E quando chega em casa, tudo errado, o maridão todo torto. Você fala, meu amor, tudo bem? Precisamos dominar mais. Quando vocês fizerem isso, minhas irmãs, vocês converterão aquele homem para a glória de Deus. Mulheres mais tranquilas, mais mansas, homens também. Vamos prosseguir para a gente finalizar. Não só homem de guerra. Não precisamos nos tornar crentes de guerra, de batalha. Não precisamos só nos tornar homens que falem bem, mulheres que falem bem. Nós precisamos nos tornar pessoas em que outras vão perceber Deus na nossa vida. Será que as pessoas estão percebendo Deus na sua vida? Será que as pessoas estão percebendo? Você percebe aqui no texto, olhando para o texto, que um rapaz chega para o Saul e diz assim, tem uma informação para te dar. Eu conheço um homem que ele é bom tocador, toca bem. Ele é forte, valente, homem de guerra, mas é mais o quê? Sisudo em palavras, e que o Senhor é com ele. Será que alguém lá no seu condomínio, lá no seu prédio, lá na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, pode dizer isso de você? Você é alguém que as pessoas veem Deus? Você é alguém que as pessoas têm observado Deus na sua vida? Nas suas ações? Esses dias eu estava aqui na Rua do Joia, esqueci o nome daquela rua principal ali, e por pouco o irmão não voltou à velha natureza comigo. Irmão, falando de irmão. Ali os carros param do lado esquerdo, e não pode parar do lado direito. E parando do lado esquerdo, você tem 2 filas ali, muito estreita. Carros mais largos passam com mais dificuldade, carros mais estreitos passam com mais facilidade. O meu carro é um pouco largo. E eu passei, ele vai me dar uma abraçada, vai dar uma abraçada no meu retrovisor. Só que ele está vindo contra mim, eu estou indo para lá. Se eu jogo para a direita, o meu retrovisor bate no carro do cara, do motorista do lado. Quando eu percebi que ele iria dar uma pancada, eu freio, para não bater com força no braço dele. Porque ele tinha a calçada para andar, mas ele queria andar entre o carro parado e o carro que estava ali à esquerda. E o meu carro, ele não tem seu filme na frente. Eu vou até colocar, que isso é bom. Mas eu estava com conjuntivite, estava de óculos escuros, estava com o quebra-sol, né? Abaixado. O meu rosto não apareceu bem. O irmão estava vindo com um pouco de pressa, né? Com o braço meio assim. E eu brequei ele, pum! E eu estava com o vidro aberto. Quando ele bate, ele ia soltar pastor. Eu falei, ufa, salvei o cara de não pecar, rapaz. Essa foi por pouco, senão ele tinha que pedir mais um perdão a Deus. Será que as pessoas estão vendo Deus em nossa vida, irmãos? Será que as pessoas podem dizer assim, ele é bom tocador,
Ou seja, não é lança luz nas trevas. Ele é um cara que, quando ele abre a boca, ele lança luz nas trevas. Quando ele tem um gesto, ele lança luz nas trevas. Quando ele passa na rua, ele lança luz nas trevas. Ele não é só um bom tocador, mas ele é um homem de guerra. É um homem que você chamar ele para orar, ele vai. Igual a Sônia Malafaia. Chama a Sônia Malafaia para orar que ela vai. Pode chamar. Dando trabalho para a irmã, né? Mas ela gosta. É alguém que ela gosta de guerrear. Nós conhecemos pela sua característica. Mas não só homem de guerra, homem que sabe falar bem sobre Deus. Mas não só falar bem sobre Deus, alguém que as pessoas possam ver Deus na nossa vida. Porque tem muita gente que fala bem de Deus, mas Deus não está na sua vida. Conhece toda a teoria, mas não conhecem Deus na essência. Porque não são íntimos de Deus, porque não vivem uma vida com Deus, porque não gastam tempo por Deus, estão lá pastoreando talvez o seu trabalho, estão lá trabalhando, mas não estão ligados, conectados com Deus, dizendo: Senhor, me dá santidade, me dá capacidade, Senhor, me dá graça, me dá longanimidade, Senhor, me dá oportunidade para falar da Tua palavra para alguém, de modo que essas pessoas venham saber que eu estou demonstrando o Teu poder para essas pessoas. Será, irmãos, que as pessoas podem dizer que não só que você é um bom tocador, lançador de luz, não só alguém que fala bem de Deus, mas alguém que Deus é contigo? Será? Uma pessoa disposta a estar com Deus em qualquer situação, preparada para falar de Deus, jamais andará despercebida por outras pessoas. Quando eu me disponibilizo a andar com Deus, em santidade, em obediência, em fidelidade, me preparo para poder falar de Deus, vivo uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus, me preparo, eu jamais andarei sem que as pessoas venham olhar para mim e para você, e nós passarmos despercebidos por elas. Vamos ser aquele que uma mulher disse: verdadeiramente vai ali um santo homem de Deus. Nos esforcemos para que as pessoas vejam Deus em nossa vida. Mais do que falamos sobre Ele, vivamos a sua vida diuturnamente, em casa, no trabalho, em qualquer que seja. Eu estou pregando às quartas-feiras sobre a igreja em Tessalônica. Tenho me deliciado sobre essa história da igreja em Tessalônica. O apóstolo Paulo, quando envia Timóteo a essa igreja, Timóteo volta e traz notícias boas a Paulo. E a palavra de Paulo é que quanto ao trato, quanto ao convívio no seio da igreja, a comunhão entre vocês, Paulo disse isso: eu não tenho o que falar de vocês, porque vocês vivem o que vocês ouviram. Paulo disse: o próprio Deus tem ensinado a vocês como viverem como cristãos. Mais uma vez eu vou reforçar: se esforce para que as pessoas vejam Deus na sua vida. Não estou falando de perfeição, irmãos, porque de vez em quando a gente se esforça para ver Deus lá no futebol, na vida de alguns irmãos. Eu me esforço. Teve um dia desse que o Eric está lá em cima. Eric, tu está aí? Cadê o Eric? Está aí, Eric? Tá, não estou te vendo, não vou mentir. Comecei a ver um vulto. O Eric é metade do meu peso, mais jovem um pouquinho do que eu, um pouquinho. Eu jogo na zaga. Minha teoria é: do pescoço para baixo é Filisteu e Amalequita, eu passo o cerol, vá. Nada disso, Serginho joga lá, sabe disso. Mas o Eric quis adiantar uma bola na minha frente e meteu o pé nas costas. Irmão, botei o pé na frente e falei: dá licença, aqui não, respeita, irmão. Rapaz, o menino quase decolou na parede. Eu falei: vai bater com a cara na parede. Meu irmão, aquilo para mim foi o fim do futebol. Eu acho que nunca pedi tanto perdão a uma pessoa como pedi o Eric, e pedi a todo mundo que estava lá. Falei: me perdoa, gente, me perdoa pela minha entrada e tal. Eu me esforço para ser crente lá no futebol, mas eu confesso para vocês que de vez em quando eu me esforço para ver algum crente no futebol. Porque de vez em quando lá, irmão, o negócio sai faísca. Já viu ferro com ferro?
Quer conhecer um crente? Bota ele no campo de futebol. Aí você vai conhecer se o cara tem Deus ou não tem, ou se ele só diz que tem Deus, mas Deus não está nele. É brabo, de vez em quando lá o negócio fica difícil. E por fim, não só pessoas de guerra, não só pessoas dispostas a trabalhar para Deus, a servir a Deus em qualquer situação, não só pessoas que falem de Deus bem, com autoridade, com capacidade, com a unção do Espírito. Não só alguém onde as pessoas percebam Deus na nossa vida, mas pessoas dispostas a servir a outros. É o que nós precisamos nos tornar, depois de sermos chamados. Falar bem é bom demais, com autoridade melhor ainda. Ser conhecido ou conhecida como um homem de Deus, né, Márcio? Ser conhecido no trabalho como um homem santo de Deus é muito bom, mas estar disposto a servir a Deus e a pessoas é uma marca de um homem que teve um encontro com Deus e foi chamado por Ele. Eu finalizo dizendo que a gente às vezes quer muito de Deus. Nós queremos sempre que Deus esteja à nossa disposição. Se esse pecado você nunca cometeu, atire a primeira pedra, porque eu já cometi. Eu quero que Deus se disponha em meu favor, ou a meu favor. Mas às vezes a gente quer sempre que Deus esteja à nossa disposição, mas nem sempre temos à nossa disposição a Deus. Damos a nossa disposição. Senhor, eu estou disponível em tuas mãos. Quando cantamos, ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, nós temos que reavaliar essa canção em nossa vida. Às vezes queremos Deus disponível a nós, mas nós não estamos disponíveis a Deus. Fechado para balanço. Fechado para reforma. Queremos de Deus, mas não damos a Ele. Como cristãos chamados por Ele, meus jovens, todos aqui presentes, precisamos estar à disposição de Deus e servir a outros. Queremos as bênçãos de Deus, mas nem sempre pedimos a Deus para sermos bênção nas suas mãos em função de outras pessoas. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos encoraje a desenvolvermos essas características de pessoas que foram chamadas das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, convidar os irmãos da música. 7h35. Está claro o dia ainda, está armando talvez uma chuva aí, não sei se já está chovendo, mas que você possa voltar para sua casa, em paz e em segurança. Quando nos dispomos a servir a Deus nas pequenas coisas, quando eu me disponho a servir a Deus nas mínimas coisas, Ele nos leva a fazer coisas mais importantes para Ele. Davi, belemita, filho de Jessé, pastoreando ovelhas da casa de seu pai, é lembrado por um rapaz que demonstra suas características a um rei, que o rei, quando ouve, se encanta e diz, o quê? Versículo, não precisa ler, versículo 19. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Quando nós nos dispomos a fazer coisas simples para Deus, com o coração, Ele nos leva a fazer coisas mais importantes. Saímos de trás das malhadas e vamos servir na casa do rei. Saímos lá de trás, do anonimato, e Ele mesmo nos coloca sob a luz da ribalta, mas com a mão dele fazendo sombra, para que o nosso coração não se ensoberbeça, nem se envaideça. Que Deus te ajude, meu irmão. Meu desejo com essa reflexão simples é que você saia daqui nesta noite com desejo de se tornar pessoas semelhantes a Davi. Eu só usei Davi, mas poderia usar outros homens como exemplo, mas Davi talvez um bom exemplo para nos mostrar um chamado e um serviço, e Deus sendo glorificado.
Nosso Deus e Pai, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão pela Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus.